Boa tarde, só um bocadinho da vossa atenção. Boa tarde. Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso Salão Nobre dos Espaços do Conselho do município de São Brás do Alportel. Hoje é, de facto, um dia muito feliz para o município de São Brás do Alportel. Vamos assistir aqui a um momento importante para o Algarve e um momento de cidadania. E esta é uma casa de cidadania. O município de São Brás do Alportel, e eu gostaria de dar as boas-vindas aqui em nome do Sr. Presidente a todos aqueles que hoje estão aqui a visitar-nos, e temos a graça de ter aqui algumas pessoas que não conhecem a nossa terra. Cumprimento naturalmente a mesa, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da SEDES a nível nacional, que nos honra com a sua presença eleitoral da beleza e que nos honra por ser um são brasense de coração também, já perceberemos melhor. Nada é por acaso, o destino às vezes mima-nos e é o que está a acontecer hoje. O nosso estimado amigo Paulo Bernardo, que em breve terá aqui mais uma distinção que muito nos honra daqui a momentos. E obrigada, Paulo. Agradeço também aqui esta oportunidade de trazer a SEDES até São Brás do Alportel e este exemplo de cidadania. Mas dizia que é uma casa de cidadania e para nós é muito importante este momento. São Brás do Alportel, para quem não o conhece, nasceu justamente da vontade de um conjunto de homens republicanos, livres pensadores, que não se conformaram com a vida que o seu território estava a levar, não se conformaram com aquilo que acontecia no seu país, lutaram para que o país fosse diferente e lutaram por dentro pelas suas armas, que são sobretudo o pensamento e a liberdade. E por isso, certamente, que o nosso fundador, João Rosa Beatriz, que aqui está simbolicamente ao nosso lado, certamente que estará muito honrado, muito orgulhoso deste momento, porque São Brás do Alportel nasceu justamente de um conjunto de homens liderado por este homem, republicano, da Carbonária, também mentor aqui de um triângulo maçónico em São Brás do Alportel, porque, nas palavras das pessoas da época, São Brás era uma pequena Barcelona Algarvia, imaginem, em 1914. Ora, é por isso, com muito gosto, que passados muitos anos, e num espaço que honra a memória dos construtores da democracia, à nossa volta, temos aqui os presidentes da Assembleia Municipal, um órgão que nasceu, como sabeis, da democracia, mas também os presidentes da Comissão Executiva e Administrativa, os administradores do Conselho, encabeçados por João Rosa Beatriz, e aqui à nossa esquerda, o conjunto de presidentes desde 1914. É que São Brás do Alportel é o concelho mais jovem do Algarve. Nasceu como freguesia do Concelho de Faro pela ousadia e tenacidade deste conjunto de numerosos são brasenses. E, curiosamente, entre estes presidentes de Câmara, há dois que, pelos vistos, são familiares do melhor amigo do Dr. Álvaro Boa. Portanto, estão a ver como ele está aqui em casa e, de facto, assim, a sede de Portugal, a sede não podia ter encontrado um espaço com mais simbolismo, com mais sentido para aqui tomar posse do seu novo coordenador. Portanto, é um gosto receber-vos, é com orgulho que vos recebemos e, de facto, nós valorizamos muito a cidadania, valorizamos muito o envolvimento da comunidade. Somos um concelho jovem em história, mas com um enorme respeito pela participação cívica. Fomos um dos primeiros municípios a enverdar pela gestão participada, com orçamento participativo, com um conjunto de instrumentos de gestão na mão das pessoas. Aqui é o momento, e permitam-me partir também a minha preocupação, no momento em que, tal como em 24 de abril de 74, nós precisamos de fazer uma outra revolução para ir à essência daquilo que nos moveu na altura e que hoje poderá estar em risco e precisamos de lançar mãos e vontades. Por isso, muito obrigada, agradeço a vossa presença e desejo à Coordenação Regional um excelente trabalho, deixando aqui também a nossa disponibilidade enquanto município para trabalhar ao vosso lado e convosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos fazer a tomada de posse. Vou então proceder à leitura da tomada de posse. Com licença.
Ata de tomada de posse. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2025, nos Passos do Conselho de São Brás de Alportel, perante o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que testemunhou o ato, teve lugar a cerimónia de tomada de posse dos membros eleitos para o Conselho Coordenador Distrital e o Conselho Consultivo Estratégico da Delegação Distrital do Algarve da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social. Os eleitos apresentaram candidatura nos termos estatutários e foram sufragados pelos associados da delegação, tendo sido democraticamente eleitos para o exercício do mandato 2025-2028, nos termos e para os efeitos previstos nos estatutos da SEDES. O Presidente da Direção Nacional da SEDES, Dr. Álvaro Beleza de Vasconcelos, presente na cerimónia, conferiu a posse aos eleitos, que aceitaram os cargos para os quais foram designados, comprometendo-se ao estrito cumprimento dos estatutos e ao exercício das suas funções com empenho, lealdade e espírito solidário. Peço então que se dirijam para a assinatura desta ata o coordenador regional Paulo Valêncio Martins Bernardo, Presidente do Conselho, coordenador regional. Sofia. Primeiro para a história. É lá, então. Sofia. Sofia, não, Cláudia. Pronto, já dá. Vou então chamar para a assinatura os 6 membros do Conselho Coordenador. Em primeiro lugar, chamo Francisco Berretini. Correto. Correto? Não tinha acertado. Obrigado. Obrigado mesmo. Senhora Ana Cristina Valadas Grilo. pode ser para este lado. Tenho que me concentrar que estou sem óculos. Para não falhar, não falhar a linha. Cristina. Elizabeth Maria Romão Vargas. Gouveia Martins. Ele não está, portanto, pode passar. Vamos avançar. Seguimos para Maria de Fátima da Conceição Duarte da Costa Vieira. Chamo Rui Alexandre da Silva Alves Calado. Chamo agora o Sr. Presidente Vítor Guerreiro, que testemunhou em representação do município a assinatura desta tomada de posse. Estamos bem.
Agora, gentilmente, ao Dr. Álvaro Beleza de Vasconcelos, que conferiu esta tomada de posse, lavrou a presente ata e que foi assinada por todos os empossados pelas demais entidades. Obrigado. Obrigada. Agora falando. Já. Obrigada. Obrigada. Agradecendo a gentileza da chefe de gabinete do Sr. Presidente, a nossa geógrafa Cláudia Custódia, podemos agora sim passar a palavra ao Presidente do Conselho Regional e das Sedes, com enorme orgulho, dar a palavra ao Paulo Bernardo, que é um São Brazense muito nos orgulha, que se já nos orgulhava muito por todo o seu percurso, por ser aqui uma das pessoas que mais nos impulsiona para o empreendedorismo, para o desenvolvimento, que nos inspira todos os dias para o trabalho em parceria, para as sinergias. Agora, com esta nova missão, certamente que ainda vai nos contagiar mais e desafiar mais para esta missão cívica que nos move a todos. Por isso, é com enorme orgulho e com enorme honra que dou a palavra, então, ao nosso prestigiado Presidente aqui regional da Sedes. Obrigada. Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu normalmente costumo falar de improviso, mas acho que a Sedes me merece que eu tivesse escrito aqui algumas coisas. E por isso vou utilizar aqui o meu computador para ler um bocadinho aquilo que eu escrevi. Mas antes de tudo queria cumprimentar a todos e queria agradecer às pessoas que acederam ao meu convite e ao desafio que o Paulo Neves também fez, que ele foi o meu antecessor, e o Álvaro Beleza por ter acreditado em mim, e eu agora tenho uma responsabilidade de levar isto para a frente. É com profundo sentido de responsabilidade que assumo hoje a coordenação da delegação da Sedes no Algarve. Esta tomada de posse não é apenas um momento simbólico, é acima de tudo o ponto de partida para um ciclo de compromisso, de diálogo e de ação concertada. A Sedes tem uma história que se confunde com a própria democracia portuguesa. Herdamos esse legado com orgulho e com a consciência de que o nosso papel, aqui no Algarve, é dar-lhe continuidade através de uma reflexão estratégica e de iniciativas com impacto real na vida das pessoas. A nossa missão é clara: promover o debate público e fomentar o pensamento crítico sobre os grandes temas da região. Queremos uma Sedes presente, aberta à sociedade civil, capaz de escutar, de provocar reflexão e de contribuir com propostas concretas e construtivas. Vivemos um tempo de grande transformação global, quer sociais, ambientais, tecnológicas e políticas. Neste contexto, torna-se evidente que não podemos deixar tudo nas mãos dos decisores políticos. Há uma necessidade urgente de mobilizar a sociedade civil, de reforçar o seu papel no debate público e de criar espaços de intervenção cívica. A vitalidade de uma democracia mede-se pela qualidade da participação dos seus cidadãos. E o Algarve precisa, mais do que nunca, dessa energia cívica. O nosso programa de atividades assenta em 7 eixos temáticos e acreditamos traduzir os principais desafios e oportunidades da região. Começamos por governança local e participação cívica. Numa época em que a desconfiança nas instituições cresce, é imperativo reforçar os mecanismos de participação e dar voz ativa aos cidadãos. Não há desenvolvimento sustentável sem uma sociedade civil envolvida, informada e crítica. O nosso segundo eixo é a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. O Algarve enfrenta pressões ambientais significativas, mas também detém um enorme potencial. Precisamos de pensar o território,
com ambição, conciliando crescimento económico com a preservação dos recursos naturais e da paisagem. No domínio da economia e do turismo, o desafio é garantir um modelo de desenvolvimento que gere valor, distribua riqueza e respeite os ritmos e a identidade do Algarve. O turismo continuará a ser central, mas deve ser enquadrado por políticas que favoreçam a diversificação e a resiliência económica. O quarto eixo é a inovação e a tecnologia. Não podemos continuar a olhar para o Algarve como uma periferia. A digitalização, a inteligência artificial, as redes de conhecimento são ferramentas que podem e devem ser apropriadas localmente, com uma visão inclusiva e orientada ao futuro. O quinto tema, habitação e qualidade de vida. É hoje incontornável, a crise da habitação é real e tem impacto direto na coesão social, na retenção de talento e até na competitividade económica da região. Queremos contribuir para este debate com dados, propostas e espaço para escuta. Falando em talento, o sexto eixo centra-se justamente na valorização do capital humano. A região deve ser capaz de reter os seus jovens, atrair talentos qualificados e criar condições para que quem aqui vive tenha motivos para ficar. Por fim, e não menos importante, a saúde. Sabemos que existem assimetrias preocupantes na oferta de cuidados de saúde no Algarve. Este será um tema em que procuraremos ouvir os especialistas e dar visibilidade às necessidades da população. Estes 7 eixos servirão de base para as atividades que iremos desenvolver ao longo dos próximos 3 anos. No primeiro ano, vamos dar corpo à iniciativa Diálogos pelo Algarve, um ciclo de sessões, onde ouviremos especialistas e cidadãos. Será também criado um grupo de reflexão local em articulação com as universidades e associações locais. Lançaremos uma newsletter semestral, prepararemos um manifesto para o Algarve 2030 e iniciaremos ações para valorizar os talentos locais. Nos anos seguintes, reforçaremos a nossa presença com estudos temáticos, eventos regionais e um fórum anual que queremos chamar Pensar o Algarve, onde faremos o balanço e desenharemos as perspectivas futuras. Tudo isto sempre com um espírito de abertura e colaboração. Queremos trabalhar em rede, com parceiros locais, regionais, nacionais e internacionais. Queremos reforçar a nossa presença digital, produzir conteúdos relevantes e mobilizar a diáspora algarvia, que tanto pode contribuir para este esforço coletivo. Caros amigos, este é um projeto que precisa de todos. Precisamos de ideias, de energia, de espírito crítico e de capacidade de convergência. A SEDES Algarve será o que juntos fizermos dela, e o Algarve será o que juntos formos capazes de pensar e transformar. Conto convosco. Antes de terminar, e como eu dizia a alguém quando isto estava a começar, no Algarve, e pegando também aqui nas conversas que estava a ter com vários de vocês e com o Álvaro, que ele dizia que o Algarve interior era muito interessante, porque se podia ir à praia, depois vinha-se para aqui e estava-se tranquilo. Quero ler um poema muito curtinho do poeta algarvio João Lúcio, um livro que tem 120 anos de editado, portanto foi editado em 1905, quando o Algarve ainda não era o Algarve de hoje, e ele dizia assim: província onde nasci, amada do luar e do sol ruidoso, ardente e morredouro, lírio fresco e azul deitado à beira-mar, com o cálice gentil a orvalhar-se em oiro. Neste canto imortal de todo o universo, de florestas, de sóis, marés e cordilheiras, tu és unicamente um perfumado verso,
feito em luar dormente, azul e laranjeiras. Obrigado. Agora? Eu? Ah, não, agora é o Luís Coelho. Pedro Luís, desculpa lá. Alguém já me dizia, mas o Luís Coelho já chega. Disse, não, eu vou. Luís. Não sei, eu tenho projeção. Temos projeção. Então, muito boa tarde. Eu sou particularmente mal no protocolo, portanto, na presença e na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, cumprimento todos. Gostaria apenas de destacar aqui, naturalmente, o momento que acabámos de assistir, a tomada de posse dos corpos titulares de sedes, desejando ao Paulo e à equipa um excelente mandato e que ele faça, no fundo, de acordo àquilo que foi proposto e falou aqui nos traços, e que tenho a certeza que, quer com a equipa e todos aqueles que se possam juntar, teremos aqui mais um fórum muito importante para discutir o Algarve, que me parece ser, de facto, algo muito importante que temos todos que fazer. Ora, com passo nesta nota introdutória, eu gostava de dizer que fui convidado, e agradecer o meu convite, para falar um bocadinho sobre dois temas que me apaixonam, por um lado a questão da economia do Algarve e depois aquilo que eventualmente eu considero são os nossos desafios do futuro. Por, digamos que, formação profissional, decidi arrumar aquilo que são as minhas ideias numa apresentação PowerPoint para facilitar a comunicação, sendo que ao longo aqui dos próximos 20, 25 minutos estou disponível para focar, se quiserem, em 3 mais um ponto. O primeiro ponto é um enquadramento macroeconómico do Algarve, apenas 2 outras notas que me parecem importantes. Depois de falar do turismo, de falar de economia e do Algarve e não falar de turismo, isso não faria sentido. Depois deixar aqui algumas ideias para o futuro, se quiserem o meu wishlist para o Natal, se corresse bem era isso que a gente faria, e terminar com algumas notas finais da reflexão que fiz para a sessão de hoje. Então, sobre a questão do enquadramento macroeconómico. Eu sou economista de formação e, portanto, podia vir aqui chatear-vos com um conjunto de informação, mas preferi ser mais descritivo no momento inicial. E dizer o seguinte, é impressionante a transformação que ocorreu no Algarve nos últimos 50 a 60 anos. Porquê? Há 50 a 60 anos, esta região, que é a minha região de adoção, eu sou um lentejano de naturalidade, era, e se calhar até continua a ser em determinados aspectos, uma região ultraperiférica, quer no quadro europeu, quer no quadro nacional, e que se caracterizava, do ponto de vista económico, por ser uma região que era pífia, do ponto de vista daquilo que era a capacidade de prever as necessidades daqueles que cá estavam. Agricultura de sobrevivência, pesca de sobrevivência, fogaches industriais aqui e ali, mas sem que isso resultasse num padrão de vida aceitável para os algarvios. 60 anos depois, o que é que nós podemos dizer? Bom, do ponto de vista prático, aquilo que ali está representa a visão dos economistas sobre a capacidade de produção de riqueza. Produto interno bruto, se quiserem, é assim uma magia que os economistas fazem para tentar encontrar um espaço geográfico bem definido qual é a capacidade de prover riqueza nesse território. E, portanto, eu tenho ali a informação para 21, 22 e 23. 23 ainda é expectativa, portanto, não são números fechados, mas o que é importante reter é que quando comparamos Portugal com o Algarve, o que é que nós notamos? Em 2021, o Algarve era a região 4%. Isto é, representava 4% do PIB nacional. E, já agora, fazendo memória do facto de ter sido estudante de Economia na Faculdade de Economia, esta era a nossa realidade. E os meus professores basicamente diziam, vamos tentar ser a região quê? 5%. E a verdade é que os números de 2022 fechados e a expectativa de 2023 é que, de facto, o Algarve cumpriu. Passou, a partir dessa altura, da região 4% para a região 5%, reforçando, naturalmente, aquilo que é a nossa contribuição regional para a criação de riqueza no quadro nacional. Isso são boas notícias para o Algarve. Mais importante do que isso, tem a ver também com a variação que nós temos em termos homólogos. E há ali 2 números, para 2023 face a 2022, valores nominais, e portanto ali há efeito de inflação, o que é importante porque 2023 foi um ano muito afetado pela inflação. O Algarve cresce 9,6%, desculpem, Portugal cresce 9,6% em produto interno bruto, 2023 comparativamente com 2022, o Algarve cresce mais.
9,7. Mas mais importante do que este número é o crescimento real, isto é o crescimento que acontece quando nós retiramos o efeito de inflação, e aí os números dizem Portugal cresce 2,5%, boa portugueses, o Algarve cresce mais. Quanto? 3,3%. E, portanto, nesta altura, o que é que nós podemos dizer? Estamos, por um lado, a reforçar aquilo que é a nossa posição de produção de riqueza no quadro nacional e, pelo menos naquele período que estamos a analisar, estamos a crescer mais rapidamente onde interessa, que é naquilo que é a matéria de crescimento real da nossa economia. Ora, se assim é, o que é que nós depois também podemos olhar para aquilo que é a posição relativa da região face a todas as outras em termos de produto interno bruto per capita? O que é isto? É a tal produção de riqueza que acontece no espaço geográfico, mas relativizada pelo número de pessoas que contribuem para a produção dessa riqueza. Por cabeça, se vocês quiserem. E aí há, naquele gráfico, a parte dourada, que é para o ano de 2022, números fechados, onde temos ali um número mágico, que é o 100. Não sei se conseguem ver, é exatamente aquela linha que está ao meio do gráfico, que está a dourado. E depois temos ali ganhadores e perdedores. Quem são os ganhadores? São todas aquelas regiões que estão acima de 100, querendo dizer que o seu PIB per capita é maior do que aquilo que seria a norma, e temos os perdedores, que são aqueles que estão à esquerda desse mesmo eixo. E, se vocês olharem com atenção, vão ver que o Algarve tem, em 2022, números fechados, PIB per capita 108%, portanto 8% acima da tal média nacional. Quem é que está acima de nós? Naturalmente Lisboa e a grande área metropolitana de Lisboa, e temos ainda o Alentejo litoral. Dizer com pena que a esmagadora maioria das outras regiões estão abaixo desse valor e, portanto, esses nossos compatriotas vivem pior relativamente que a média e pior que o Algarve. A parte azul é a mesma coisa, só que em projeção para 2023, recordo, não são números fechados, aí o Algarve continua a estar acima daquilo que é a média, só que, pela primeira vez, temos ali uma má notícia, já não estamos tanto acima como estaríamos em 2022. Portanto, em 2022 estamos 108,4, em 2023 em projeção apenas 108. Dito isto, ainda assim, são boas notícias. O que é que se pode dizer mais sobre isto? Bom, é que para que tudo isto aconteça, há uma pedra de toque. Chama-se turismo. E eu, sendo algarvio, convido todos aqueles que vivem na região a ter uma t-shirt com aquela data. Dia 11 de junho de 1965. Porquê? É a data a partir da qual nós temos a trabalhar no Aeroporto Internacional de Faro. E isso mudou a vida do Algarve completamente. Porquê? Porque passámos a ter uma infraestrutura que serve um interesse, que é um interesse turístico, e que de facto a nossa região tem um conjunto de características que torna essa dinâmica económica possível, com grandes resultados, como nós vamos ver já de seguida. Também haveria muito do ponto de vista estatístico para trazer aqui. Eu trago-vos apenas dois números. O primeiro sai das estatísticas do INE relativamente a 2024, diz-nos que, ano passado, números fechados, o Algarve registrou 20,7 milhões de dormidas, o que representa cerca de 25% do total no país. Recordo, somos a região 5% em riqueza, somos 25% das dormidas nacionais. Quando olhamos para os proveitos que são gerados pelos estabelecimentos de alojamento turístico, também dados do INE, temos 1,7 mil milhões de euros em 2024, que mais uma vez são os tais 25% do bolo. E, portanto, isto é possível em função daquilo que é a dinâmica turística do Algarve, com a CCDR a dizer em 18 de 2 de 2025, o tal crescimento que falávamos há bocadinho, os 5%, os 3,3% acima daquilo que era o crescimento da economia nacional, se devem essencialmente ao quê? À boa performance dos setores de comércio, transportes e armazenagem, alojamento e restauração, como vocês sabem, são a fatia do leão que, no fundo, materializa o efeito turístico. E, portanto, a região é claramente turismo. Ora, se vocês olharem para um documento muito interessante, foi publicado ano passado pela região de turismo do Algarve, que dá o nome de Plano de Marketing Estratégico do Turismo do Algarve, vemos que há boas razões para que isto aconteça.
para além daquilo que são as condições naturais, que já falámos aqui, as praias, a paisagem, o saber receber dos algarvios, não é? Há também infraestrutura no terreno. Temos cerca de 116.991 camas no Algarve, 30% do total nacional. Temos mais de 43 mil registros de alojamento local, são quase 42% do total nacional, e temos 43 campos de golfe, que representam mais de 40% do total nacional. E, portanto, para além daquilo que são as características da região, há infraestrutura, se quiserem, há investimento que permite a tal performance turística que falámos há bocadinho. E isto é particularmente interessante dizer nesta sessão, porque temos que reconhecer que o país vive cada vez mais daquilo que é a dinâmica turística. Não é só o Algarve, que neste momento depende muito do turismo, é Portugal como um todo está exposto a este fenómeno. Quem é que me deixa mentir? O portal Travel BI, de consulta pública, diz para 2024 as receitas turísticas, portanto geradas pelos setores associados ao turismo, representam 9,7% do PIB nacional, são 20,8% das exportações totais do país e metade das exportações do país quando só focamos a nossa atenção nos serviços. Dizer, não está ali, mas cerca de 7% do emprego da economia nacional depende diretamente da atividade turística. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma super região turística num país que é cada vez mais dependente do setor turístico. E esta, se vocês quiserem, é a grande mensagem que sai desta primeira parte do quem somos, do ponto de vista económico. Agora, eu sou do Sporting, ontem tive um dia menos bom e, portanto, gostava também de partilhar com vocês algumas preocupações. No fundo, mas isto é mesmo assim, está tudo bem, não há nada a fazer. E, portanto, para, no fundo, ter aqui algum contexto e não vir para aqui o Luís Coelho apenas dizer alguma coisa que eventualmente seja menos boa, também me apoiei no tal documento que é produzido pela região de turismo do Algarve, que tem uma parte muito interessante que é uma análise SWOT, não é? Que tenta equacionar aquilo que é a nossa realidade em termos de oportunidades, daquilo que são as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos, e esse documento toca em grande extensão e com grande interesse num conjunto de coisas que eventualmente são menos boas no turismo do Algarve. E eu permito-me aqui citar algumas que me parecem interessantes. Desde logo a questão hídrica, tema que marcou a agenda, espero eu, política, não sei se é verdade, mas seguramente regional, no que diz respeito à escassez da água. Felizmente tivemos um dezembro, se quiser, um inverno mais generoso e hoje não falamos disso, mas há um ano atrás era o tempo, não tínhamos água disponível na região. Temos a questão dos recursos humanos, não é? Não há como é que a gente integra aqueles que traz para trabalhar, como é que isso se faz, como é que se faz bem, sem perder a nossa característica turística que é o saber receber. A questão da mobilidade, sempre um tema nesta região, pouca oferta, mal organizada, poucas alternativas, investimento que eventualmente é preciso fazer e que não se faz, e portanto isto é um tema que é tocado no tal região, no tal documento da RTA. As assintarias regionais, tema particularmente caro a esta casa seguramente, que é como é que um Algarve a 16 velocidades tem Ferraris e tem Minis, desculpa-me aqui a imagem visual, mas é verdade, há claramente uma assinaria regional marcada na região, o que não é interessante para a globalidade daqueles que vivem cá. A questão da sazonalidade, que é o pecado mortal do nosso turismo, não é? Com picos de turismo, nomeadamente concentrados ali entre julho e setembro, e depois um grande deserto, que felizmente está menor, mas ainda assim existe a partir de dezembro até mais ou menos março. A questão da dependência de certos mercados, eles vão mudando, umas vezes são os irlandeses, outras vezes são os ingleses, outras vezes são os franceses, mas tipicamente há 3 mercados externos que comandam, se quiserem, a nossa procura turística externa, e isso é um problema. E uma coisa que eu achei particularmente interessante neste documento da RTA, porquê? Porque é uma palavra que é cada vez mais tida em consideração dentro daquilo que é a investigação científica na área do turismo, que é o conceito de over-tourism, se quiserem, excesso de turismo, que não se fala muito ainda no Algarve, mas que a RTA já sinaliza como sendo potencialmente um problema, e se vocês virem aquilo que é o excelente trabalho que está a ser feito pelo Observatório Sustentável do Turismo do Algarve, os inquéritos que fazem à população vão dizendo o seguinte:
Os algarvios reconhecem o interesse e a importância do turismo, mas já há determinados pontos geográficos bem delineados onde começa a haver a sensação que já há gente a mais. E se quiserem, temos o exemplo público, que é a questão da gestão das grutas de Benagil, onde há aqui uma consequência prática deste sentimento, onde a máquina pública já tem que intervir para tentar organizar, se quiserem, aquilo que é a disponibilização do recurso do ponto de vista da fruição das pessoas. É estes, não é? Eu junto, não se esqueçam que o Sporting ontem perdeu, portanto eu estava particularmente intenso a escrever estas coisas. Três aspectos. O nosso setor empresarial é muito débil, muito débil, e convido-vos a pensar no seguinte: temos uma super região turística. Quantas empresas são hoje, a partir do Algarve, líderes no setor turístico mundial ou nacional? Pensem só nisto, para de alguma forma ir ao encontro desta rigidez no pensamento. Depois temos um mercado de trabalho hiper peculiar, porque há prémio para aqueles que vêm trabalhar para a região e que não são qualificados. Quando eu falo em qualificados, é academicamente ou profissionalmente. Quem não tem estes skills e vem para o Algarve ganha mais aqui do que em qualquer outra região do país. E ao contrário, também é verdade. Quem tem maior diferenciação, quer académica, quer profissional, no Algarve ganha menos, e quanto maior é essa diferenciação, o lag é maior. E, portanto, somos um mega de pessoas com poucas qualificações, com tudo de bom e tudo de mal, daí resulta. E depois, aquilo que é o meu absolute, como é que é first e must, é só meu, temos uma gritante capacidade de afirmação nacional. Reparem que nós temos problemas estruturais identificados e mais do que estudados e mais do que conhecidos há décadas, e simplesmente os problemas não se resolvem. E não era apenas um, para não vos chatear muito, o Hospital Central do Algarve, que é provavelmente uma das peças do puzzle que tem que acontecer, mas que apenas temos pedras lançadas, sem termos de facto infraestrutura montada, os investimentos feitos e as pessoas não. Depois, se vocês acompanharem ou gostarem de gráficos, podem ver como é que quando nós comparamos a região do Algarve com o que interessa, que é o quê? Os seus pares europeus, ficamos claramente envergonhados. Este é o mesmo exercício de há bocadinho, em que eu comparava o Algarve com as outras regiões do país, estávamos muito bem, não é? Agora, quando eu me comparo com as outras regiões da Europa, então, aí ficamos pessimamente mal na pintura. Mais uma vez, aquele eixo dos 100 é, estamos na média, PIB per capita, tudo o que estiver à esquerda está abaixo da média agora europeia, tudo o que estiver à direita está acima da média europeia. Curiosamente, a única região do país que registra esta comparação é a Grande Lisboa. Todas as outras ficam muito aquém daquilo que nós, como portugueses, temos que exigir. Porquê? Estamos na Europa, é com essa gente que a gente se compara. E, portanto, nesse capítulo estamos mal. É verdade que estamos um bocadinho menos mal, porque aquela barra, dependendo do ano em que nós estamos a observar, se aproxima cada vez mais dos 100, mas ainda assim nós temos ali graus de deficiência de 20 e muitos % no Algarve, face àquilo que é exigível para quem está na União Europeia. Chegados aqui, ok, o que é que a gente faz para o futuro? E eu, sendo bom economista, achei que era interessante dividir o meu pensamento a duas necessidades. Desde logo a questão do curto prazo, e no curto prazo a minha proposta é mais turismo. Quando eu digo mais, se calhar devia dizer melhor turismo. E portanto eu sou daqueles que convictamente acham, é discutível, que nós devemos caminhar cada vez mais para uma região onde o turismo é de facto colocado num patamar de excelência. Porquê? Tem a ver com as nossas restrições práticas de recursos, seja humanos, seja de carga, seja de tudo aquilo que o turismo consome, seja também para, do ponto de vista da criação da riqueza por turista, estarmos melhor do que estamos hoje. É discutível, é a minha ideia e, portanto, do ponto de vista prático, eu acho que isto faz sentido fazer. Depois, também acho que devemos ter um turismo mais diversificado, seja naquilo que é a sua implementação geográfica, seja naquilo que são os produtos que vendemos. É verdade que temos feito um caminho no sentido de ter outras ofertas, desde logo a gastronomia, o birdwatching, o golfe, tudo isso para mim faz sentido. Temos que apostar mais, temos que reforçar isso,
para combater aquele que é o flagelo maior que é gerado pelo turismo, que é a questão da sazonalidade, ou, se quiserem, o aspecto mais pernicioso do turismo, que é a questão da sazonalidade, e que eu acho que a gente tem que combater ferozmente. Depois, é possível, é desejável e é interessante promover uma coisa que nós costumamos chamar em economia de efeito arrastamento, que é incluir as outras atividades económicas da região naquilo que é a oferta turística. Pensemos nos vinhos, pensemos na gastronomia, pensamos nos produtos agrícolas, que são produzidos aqui e que podem ser valorizados dentro de uma cadeia que está bem estabelecida, que é a cadeia turística. Portanto, curto prazo, este seria um caminho que eu acharia que é possível retalhar com vantagem para a região. Depois, e isto sim é que é o realmente interessante, pensando no longo prazo, vou pegar nas palavras que o Paulo nos trouxe. Diversificar a base económica. Eu, como economista, acho que isso é um imperativo regional por todas as razões e mais um par de botas. Nós temos que fazer isto. E como é que nós podemos, no fundo, fazer isto? Basicamente, trago aqui 4 ideias que não são far-fetched, porque de alguma maneira já estão a andar e que eu gostava de partilhar com vocês. A primeira tem a ver com o setor agrícola e a introdução de valor através da tecnologia. E, portanto, se nós pudermos ter um setor agrícola que é mais sustentável porque usa melhor tecnologia e cria produtos com maior valor acrescentado, pode ser interessante para nós conseguirmos ter uma posição na escala de valor internacional melhor da que temos hoje. Esta seria, digamos, um aspecto que eu consideraria importante. Todos os outros aspectos têm uma base ligada à minha casa, que é a Universidade do Algarve. E se quiserem, posso desde já começar a dizer que quando se pensa no mar, eu acho que este é o recurso estratégico do nosso país, não é do Algarve, é do país. E dentro daquilo que é esta visão do país ligado ao mar, o Algarve tem muito a oferecer, não só pela sua localização e a tipologia de coisas que podemos fazer cá, mas também pelo muito e bom conhecimento que existe, científico, criado pela Universidade do Algarve e que está disponível para ser monetizado. Isto é, malta a fazer investigação de coisas que eu não percebo, mas que eventualmente, se forem transformadas em produtos, ou em serviços, ou em negócios, podem, de facto, criar muito valor para a região. Pensemos o que é a alimentação dos peixes, a alimentação humana, a questão dos fármacos ligados à indústria farmacêutica, tudo isso são fileiras que já existem, podem ser melhor aproveitadas, podem ser melhor financiadas e com isso criar um cluster diferente daquilo que temos hoje para melhor. A terceira nota tem a ver com as novas tecnologias, o Paulo também falou disso, e felizmente nós já temos aqui na Universidade do Algarve também um hub onde isto acontece, está aqui o Sr. Professor Efigênio Rebelo, que se quiser depois pode falar mais sobre isso. Temos uma aceleradora que se dedica basicamente a congregar vontades dentro da área da tecnologia e, portanto, eu acho que esse é um aspecto fundamental e que deve ser posto on steroids. Dar visibilidade, trazer empresas, fazer ligações, criar as tais redes e, com isso, sonhar com a possibilidade de, em determinados nichos, ser líder. Querem saber como é que se faz? É aqui no Algarve. Venham cá ver, temos cá as pessoas, temos cá as empresas, temos cá os negócios. Isso é possível de fazer? Sim. É uma questão de haver vontade e dinheiro. Depois, a questão da saúde. Eu também acho que a saúde é uma das coisas que o Algarve pode apostar, curiosamente. Porquê? Não só pela questão daquilo que é a oferta que existe do ponto de vista do que temos, não é? Em termos daquilo que é, sei lá, o tratamento das depressões, as recuperações de cirurgias, esse tipo de coisas, mas também, curiosamente, investigação científica, já que também temos um centro de investigação na Universidade do Algarve, que em determinada altura da nossa caminhada conjunta foi bastante citado, que é o ABC, quando teve um papel fundamental naquilo que foi a criação de soluções para a pandemia Covid-19. E, portanto, se nós estivermos na frente da batalha nessa altura, podemos continuar, basta que a gente continue a apostar forte e decididamente neste tipo de soluções. Isto é a minha lista de compras para o Natal, discutível, com certeza. O que é que são as minhas notas finais? Primeiro, somos pequenos, mas estamos presentes, estamos vivos, certo? Dentro daquilo que é a questão da contribuição da região para o país, é fundamental reconhecer o papel do turismo. De facto, esta região é mesmo um powerhouse turístico.
naquilo que é o panorama nacional e também, de certa maneira, europeu, e temos que reconhecer e valorizar isso. Agora, há um conjunto de problemas que temos que resolver. Alguns deles não dependem da nossa vontade, dependem apenas da nossa capacidade de pressão, certo? Mas é importante ter isso na mente quando falamos do futuro do Algarve. E o que é que eu gostaria de dizer? Que se eu pudesse deixar alguma coisa para os meus filhos, era uma região do Algarve onde o puzzle turístico fosse diferente, onde o turismo fosse seguramente importante, mas aquilo que nos define seria outra coisa qualquer que não ser um destino turístico. E eu ficaria todo contente quando nós, no fundo, como região, batêssemos palmas, quando fôssemos nós a apanhar os aviões para ir para o outro lado qualquer fazer turismo e não o contrário, que é hoje aquilo que nós temos. Muito obrigado. Agora é o Álvaro. Bem, então, meu caro Presidente da Câmara, eu estava aqui a trocar umas mensagens com o vosso Presidente da Câmara, Vítor Guerreiro. Para quem não sabe, Guerreiro é um nome muito familiar no Algarve e tem a ver com uma característica de Portugal ser Finisterra, e há milhares de anos que recebemos povos de várias origens, nomeadamente euroasiáticas. Para aqui veio tudo. Suevos, vikings, eslavos, gregos, fenícios, romanos, magrebinos, e também vieram os cavaleiros mongóis. O nome guerreiro tem origem precisamente nos mongóis que ocuparam esta região em um grande número e, portanto, é um nome que tem a ver também com a própria característica do povo mongol, o guerreiro, e que ficaram aqui nesta região. Bem, queria saudá-lo muito, como já sabem alguns, o meu maior amigo, como o meu irmão, o meu compadre, para onde eu vim muitas vezes passar férias, é daqui da vossa terra, chama-se Francisco Luz Clara. O trisavô dele, Francisco Luz Clara, foi presidente da Câmara de São Brás, e quando o Paulo me falou em virmos fazer isto em São Brás, eu achei logo excelente, porque me ligam laços do coração, não é? E conheço bem a vossa terra e a pastelaria famosa ali no centro, desde os anos 70 que eu venho para aqui. Depois queria saudar muito especialmente a alma da SEDES no Algarve, o meu querido amigo Paulo Neves, que é uma força da natureza, é um excelente profissional e um excelente dirigente. Qualquer coisa que ele faça, faz sempre bem feito, mas sobretudo com uma energia, com uma capacidade de aglutinar pessoas. É difícil, é impossível não gostar do Paulo. E, portanto, Paulo, eu tenho que agradecer em nome da SEDES por ter liderado a SEDES no Algarve e continuar a ser, no fundo, a alma da SEDES. Ele faz-me lembrar para o Algarve na SEDES o papel que teve o João Salveiro na fundação da SEDES. Fui presidente uma vez ou outra, mas era sobretudo a alma da SEDES. Depois felicitar o novo presidente Paulo Bernardo e a sua intervenção aqui me deixou muito satisfeito, porque falou naquilo que é o espírito da SEDES. Pensar o Algarve, a SEDES anda a pensar Portugal há 55 anos, ambição, pensar as questões fundamentais e estratégicas para a região, ao centro, a SEDES junta ao centro os moderados da direita e da esquerda, ou do lado nenhum ou de todo lado, mas moderados, porque é uma associação de senhoras e cavalheiros e assim queremos continuar, e isso faz muita falta hoje. Sermos uma associação cívica de cavalheirismo, de boa educação. Só isso já faz muita falta, não é em Portugal, é o mundo, portanto, de valores, de tolerância, de respeito pelo outro, de gostar do debate, de gostar da diferença e de respeitar os outros, mesmo quando nós não concordamos absolutamente nada com o que eles dizem. Eu estava, como sabem, tenho alguma ligação ao Algarve,
estive cá, ajudei a desenhar e a montar um laboratório de saúde pública, o Laurais, que eu dirigi nos primeiros anos. Agora fizeram uma partida, convidaram-me para presidente do Conselho Geral da Universidade do Algarve, e portanto já saem para aí os editais no Dia da República assinados por mim, com as propinas e essas coisas, mas aceitei com gosto, porque habituei-me a gostar do Algarve e, sobretudo, porque acho que também tem a ver com esta terra de São Brás. Tive um bisavô que foi republicano do 31 de janeiro do Porto, e portanto eu também sou muito dessa praia. Nós temos que estar onde é preciso e temos que ajudar o que é preciso. E eu acho que o Algarve, que é uma região riquíssima e aliás foi muito bem explicado pelo professor Luís Serra Coelho, mas tem problemas e tem sobretudo uma coisa, que é até na atração de quadros. Como é que é possível uma joia de região como esta, com a comida, a culinária, aeroporto, tudo, tem tudo para que os jovens venham para cá viver e ser felizes, porque esta dificuldade em agricultura. E portanto tudo o que a gente possa fazer, que eu modestamente possa fazer, feito. A SEDES, como sabem, há 5 anos publicou um livro sobre a questão do crescimento económico. Achávamos que em Portugal há muitos problemas, mas nós focamos naquele que achávamos que era o essencial. Sem crescimento económico, sem economia, sem o tal PIB, não temos muito para distribuir. Portanto, é preciso criar riqueza e depois temos que distribuir de uma forma mais igual possível, não deixar ninguém para trás, que o sol seja para todos e não só para algum, mas é preciso criar riqueza. E essa questão da duplicação do PIB, isto é, há 5 anos, por razões que têm a ver com méritos dos portugueses, porque isto nada é possível sem as pessoas. A economia cresce porque as pessoas trabalham. Temos bons empresários, bons trabalhadores, os governos, sejam locais, nacionais, com todos os problemas. Houve aqui uma conjugação, mas há um, sobretudo, que eu tenho falado muito, é que é a geografia portuguesa. Essa de virem para cá, para Finisterra todos. Portugal é um porto de abrigo em situações de crise mundial. E nos últimos anos somos um porto de abrigo. Não só estamos a receber imigrantes que precisam de trabalho, portanto, gente mais pobre, procura aqui o seu rendimento, mas hoje, este ano, em 25, somos o 7º país do mundo a atrair milionários e o 3º da Europa. Só atrás da Suíça e da Itália. Mas só para termos uma ideia, Portugal este ano espera-se que possa receber 2.700 milionários, os Estados Unidos 9.000, a Itália 3.500. A diferença para os Estados Unidos é extraordinária. Isto é, nunca isto aconteceu na história de Portugal nos últimos anos. Nunca. Portugal hoje atrai tudo. Os de baixo, os do meio e os de cima. Nós andamos quase 1000 anos a ir para fora. Atraímos, vieram para cá levas até os magrebinos, desde que vieram os mouros, não veio ninguém mais para cá. Nós é que saímos para fora. Depois, como sabem, fomos ali a Ceuta tratar do comércio dos escravos, trouxemos primeiro os negros, os africanos, depois, só agora é que nós estamos a ser procurados. Antigamente, os marroquinos chegavam a Gibraltar e viravam à direita. Ninguém vinha para aqui. Ninguém vinha para aqui. Vinham para a Alemanha, para a França. Hoje vem para cá, porque isto é uma terra de oportunidades. E esta situação nos últimos anos é absolutamente extraordinária. Nós estamos a crescer economicamente e às vezes até as previsões, nós temos um problema português, não é? Que somos pessimistas, somos muito elevados e portanto há sempre aquelas previsões que agora é que vai ser uma crise, mas o que é facto é que o país continua a crescer e vai crescer. Agora, fizemos um livro agora, que tem 850 páginas, que vamos lançar ao Porto, à Feira do Livro do Porto, a 1 de setembro, com o meu amigo Rui Moreira, que aliás manda-te um abraço, que eu estive a almoçar com ele aqui no Algarve, e todos vimos para o Algarve nesta altura, até os do Porto. E vamos lançar um livro que é sobre o quê? Menos impostos mais simples. Precisamos de uma reforma fiscal que simplifique a fiscalidade, que a torne mais transparente, mais justa. A fiscalidade portuguesa, o sistema fiscal, é de uma complexidade tal, o número de escalões, benefícios fiscais mais de 500, é uma coisa de uma complexidade, que depois ela por si também impede que se deixe a carga fiscal. É preciso descer os impostos, claro que é. Mas não é só descer, é preciso fazer uma verdadeira reforma fiscal que torne o sistema fiscal
comparativamente interessante com o holandês, com o checo, com o irlandês, com aqueles países europeus que são mais competitivos que nós em termos fiscais. Isso é possível. A SEDES apresentamos ao Governo, já tivemos uma reunião com o Governo sobre isso. O Governo está a fazer mais ou menos, mas está muito aquém daquilo que nós pretendemos, porque a reforma fiscal é também ela própria uma ferramenta de justiça. Não é de justiça. Porque o que é que se passa hoje, por exemplo? Quem tem um grande investimento internacional e fala com o Governo, com o AICEP, o Governo até não paga IRC, mas qualquer um aqui que faça uma fábrica já paga como os outros. Okay? Há uns acordos secretos e tal, mas é só para alguns. Não. Nós queremos que isto seja igual para todos, clarinho e transparente. E Portugal hoje já tem condições de atratividade que permite fazer uma reforma fiscal que nos torne também um país competitivo do ponto de vista fiscal. Mas em 26 temos um desafio. Eu tenho andado a dar posse à SEDES, não sabe, apesar de ser médico que faço aqui de notário, tenho muito gosto nas tomadas de posse. A SEDES, de facto, hoje está no país todo, está fora, na diáspora portuguesa, que muito nos satisfaz, porque Portugal não é só os que cá vivemos. Temos que contar com os que não estão cá, que são tão patriotas ou mais que nós, que têm mais saudades disto e sentem mais a falta do bacalhau e do pastel de nata do que nós próprios. E muitos deles têm um olhar de fora que é sempre muito útil. Como sabem, em qualquer atividade, o olhar de fora é sempre mais acaba de ser mais justo, não é? Mais exemplo. E a SEDES para o ano, eu lancei esse desafio já em Braga e no Porto repetiu, dei posse esta semana à SEDES no Porto. O país está muito desequilibrado, como se viu no mundo. Eu sou de Lisboa, nasci em Lisboa, vivo em Lisboa, São Pedro do Estoril, sou da chamada Porto, como eu costumo dizer. E Portugal está melhor, todo Portugal está melhor, todo, certo. Só que Lisboa está muito melhor e cada vez, a diferença entre Lisboa e o resto é cada vez maior. E já agora, estes milionários que vêm todos para cá, eu até brincava no Porto, dos 3.000 ou que venham para cá, se vocês levarem 300 já têm uma sorte especial. A maior parte deles vão ficar ali entre Comporta e Cascais e Viçosa. E, portanto, nós temos um país profundamente desequilibrado. O que também é natural, porque os países, quando são desenvolvidos, urbanizam-se. Os Estados Unidos têm grandes cidades e o interior diversificado. A França também. A França é muito concentrada em grandes cidades, a começar em Paris, tem 10 milhões. Mas nós temos que ter contra-valor. Temos que tentar ter políticas públicas contra a balança. Eu acho que uma das causas do desequilíbrio, e por isso a SEDES vai fazê-lo para o ano, nos 50 anos da Constituição, que faz para o ano, em abril, da nossa Constituição, vamos falar de uma coisa que está na Constituição e não foi feita, que é regiões administrativas. Mas com votos, governos regionais. Portanto, regionalização. 100 regiões, meus queridos amigos, tem muita pena. Mas lá no Porto tem muita coisa, tem muito poder económico, muitas empresas, mas não tem poder. Tem que vir a Lisboa para tratar tudo. E mesmo assim, para tapar um buraco de uma estrada, para ter licenciamento, tudo tem que ir tudo a Lisboa, não penso. Portanto, nós temos que voltar a saber. E eu estava a ouvir os números e estava quase para fazer um pedido. E como é que é ao lado? A Andaluzia e as regiões. É evidente que nós temos que dar a segurança. E se há a região de Portugal, que é verdadeiramente região, o Reino de Portugal e dos Algarves, é uma coisa que vem desde quase a nossa fundação, é o Algarve. E vocês compreendem isso melhor até do que outros. Mas temos que transformar os CCDRs em governos regionais. E portanto a SEDES vai pôr isto em cima da mesa. E vai fazer um grande congresso nas 5 regiões que já estão desenhadas, que é para não complicar, e vai iniciar o congresso em Lisboa e quer terminá-lo no Porto, que é a segunda grande cidade. Mas quer passar por todo lado. Porque nós também, o que nos falta muitas vezes em Portugal é passar do diagnóstico, da conversa, é como ao futebol, é preciso metê-la lá dentro. Não vale a pena andarmos aqui com o Rodrigo. É mesmo sermos concretos e fazer aquilo que tem que ser feito. A SEDES, como sabem, bate-se pela reforma do sistema eleitoral, aproximar os eleitos e eleitores, é uma coisa. Continuamos a bater por isso. As eleições autárquicas são muito isso, as pessoas conhecem o seu autarca, por isso é que confiam mais no Presidente da Junta e no Presidente da Câmara que nos deputados. Agora, a questão do território, achamos que é absolutamente fundamental e foram fundadores da SEDES, muitos desses que pensaram, as próprias regiões que deram origem à CCDR. Estou-me a lembrar de Valente Oliveira e outros,
Muito do que a gente vê hoje de desenho do país, navegabilidade do Douro, foram fundadores da SES. Portanto, estão a voltar para uma caça de gente que nos anos 70, não é? Depois têm 90 anos, que ainda estão ótimos, muitos deles de cabeça, mas o Paulo conhece-os bem, o Zé Roberto e outros, e que pensaram isso, mas faltou dar falta aqui este gatilho. E eu disse uma coisa em Braga, no Porto, e que aqui repito. Se não é com o primeiro-ministro que é de Espinho e um líder da oposição que é de Baião, que a gente vai ter a regionalização, esqueçam. Porque com um Presidente da República, já agora podemos ter um Presidente da República que não é de Lisboa, seja o Marcos Mendes, que é de Faro, seja o António José Seguro, que é de Penamacor, seja o Almirante, que é de Moçambique. Não, o Rui Moreira, o amigo Rui Moreira, que se vai candidatar a Presidente da República, não vai ser de Cascais. Não vai. Tendo estes líderes políticos que não são de lá, acreditem no que eu vos digo, é uma oportunidade que o país tem. Não podemos perdê-la. Porque as câmaras precisam de escala. Estou aqui a falar aqui com grandes dirigentes, sabem isso. Nós precisamos, também na economia, o problema da economia portuguesa, estou sempre a dizer isto, nomeadamente no Porto, eles ficam muito irritados, mas é para os provocar, vocês têm uma economia de Paquistão. Tem os Porsche e tal, mas não há nenhuma grande empresa. Não há uma marca. As marcas estão na Galiza. Zara, Massimo Dutti é de um galego. E eles andam a fazer camisas para ele. Portanto, nós não temos marca. Falta-nos escala. Nós precisamos de juntar. Precisamos de agregar. As câmaras, claro que é para manter as câmaras. As câmaras, por isso é que fizeram aquelas associações de município. É preciso escala. Nós precisamos de governo fora de Lisboa com escala. E só as regiões é que podem ter essa escala. E, portanto, sinceramente, acho que chegou o tempo. A SEDES faz a sua pequena parte. Claro que a SEDES pode ajudar, porque estava aqui também a brincar, metade do governo são associados de SEDES e têm participado nos observatórios. Isso ajuda, não é? A facilitar. E o Presidente da SEDES, como já é velho, já está a caminho dos 70, trata essa gente toda por tu, e isso ajuda um bocadinho, mas não chega. Se a sociedade civil não se mexer, nada. Nada. E nós temos pouca sociedade civil. Isto que a gente está aqui a ver. E acreditem, para mim é um privilégio enorme. Eu acho que não mereço liderar uma associação que consegue, em todas as regiões, nomeadamente nas tomadas de posse, estão a sociedade civil. Estive no Porto, estava o Presidente da Associação Comercial do Porto, o Presidente da Associação Empresarial do Norte, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, os deputados. Quer dizer, está lá tudo. Em Beja está lá tudo, e tudo bem. Mas depois, transformar isto em decisão política, está lá. Os partidos, como sempre, são muito importantes, são todos, eu sou militante do partido, como do outro, mas há aqui uma dificuldade. Tem que ser a sociedade civil a empurrar isto. Apesar de tudo, eu acho que há aqui uma oportunidade. Desculpem lá estar a simplificar, mas às vezes as coisas são mais simples do que parecem. E temos, de facto, hoje, líderes políticos ao mais alto nível, que, porque não são de Lisboa, estarão mais abertos a isto. Sinceramente, acho que é preciso dar espaço. E depois, é aquilo que o professor Luís Coelho falou, quer dizer, é evidente que é preciso melhorar a qualidade de tudo, não é só o turismo, mais valor acrescentado. E já agora, uma coisa que ainda, hoje ao almoço falei isso com o Rui Moreira, esta história do TGV, da alta velocidade. Nós estamos atrasados 30 anos. Ele chegou a Sevilha em 92, não é? Fomos lá, quer dizer, nós ainda andamos aqui a fazer um troço, não é? Uma vez fizemos uma reunião no Algarve, o Paulo organizou muito bem, em que eu pus lá o mapa, aquilo que foi viral, não é? Não é Lisboa-Porto, é Corunha, Faro. 750 partidas. Exatamente. É Corunha, Faro, Sevilha, ele está quase ali, em Alba, Lisboa, Madrid, Porto também. Isto tem que ter, e vai ter, é que vai ter, vamos ver. Nós vamos ter alta velocidade. Agora, alta velocidade, claro que é importante. Está a atrair professores para aqui, para a Universidade do Algarve, ou médicos, ou grandes cirurgiões. Se vierem de comboio, de Lisboa, aqui numa hora, que é o que sai, não é de avião. O avião, apesar de tudo, há um certo stress, porque lá em cima não há berma. E a malta sabe que não há berma. Portanto, de comboio é sempre mais simpático. Do centro da cidade ao centro da cidade. Eu estou a brincar, mas é que isto é verdade. A alta velocidade também é estratégia. Também vai ajudar a captar quadros, inteligências. Portanto, e ligar o país mais. Dito isto, nós precisamos de mais de alta velocidade,
baixa velocidade, não é só comboios de alta velocidade, certo? Comboio, mas comboio. Como tem os países europeus, nós temos um déficit brutal. Portanto, precisamos aqui muita coisa. A boa notícia para mim é que eu estou absolutamente otimista que Portugal pode ser mesmo a Suíça do Sul, que não tem dito muitas vezes na notícia. Nós estamos com um crescimento económico brutal, não tínhamos. O meu medo é a gente não aproveitar isso, como já não aproveitamos muitas vezes o ouro do Brasil, as riquezas que tínhamos, e ficar sempre na mão de poucos e não ficar isto equilibrado. Porque estas coisas não duram sempre. E, portanto, nós estamos numa situação geopolítica que, apesar de tudo, nós somos beneficiários. Somos beneficiários. E vamos continuar a ser. Este problema com a Rússia não vai acabar e, portanto, Portugal é muito seguro. É o sítio mais longe dos mísseis. E isto conta. Isto conta muito. Quando se faz uma fábrica de indústria militar, tudo isso, Portugal já foi, aliás, no tempo da NATO e do Bloco Soviético, Portugal, para quem não sabe, eram as grandes fábricas de munições da NATO. Porquê? Porque era atrás. Se houvesse uma guerra com a Rússia e com a União Soviética na altura, nós estamos mais longe. E, portanto, e para quem não sabe já agora, as praias da Comporta e da Costa Alentejana eram a Normandia de um possível ataque americano numa guerra com a União Soviética. Portanto, Portugal é mesmo o Porto Abrigo. Dito isto, Algarve, para além das vossas organizações, as coisas que vão fazer, fica aqui já lançado um desafio para que haja um congresso sobre a regionalização que tenha políticos, sociedade civil, associações profissionais, sindicatos, empresários e já agora, estrangeiros, que tenha regiões. Que a gente não está a inventar nada. Nós somos dos poucos países na Europa que não têm regiões administrativas. Somos dos poucos. E pronto, era esse também o desafio que eu vos queria aqui deixar e dizer-vos que é um privilégio muito grande estar numa associação que vê que aqueles pais fundadores fizeram alguma coisa bem feita e que hoje há aqui gente nova que pega nisto e que, para defender o país, a SEDES não vai a votos, pode dizer livremente tudo o que pensa, não tem que pensar se isto agrada ou desagrada. É a bem do futuro da região e do progresso e que os nossos filhos não tenham de sair daqui para ser felizes. Sr. Presidente da Câmara, muito grato. É um privilégio para a SEDES dar posse nos espaços de conselho de uma famosa terra de gente republicana, patriota, o caminho também nos diz bastante, e ânimo, porque o Algarve está muito melhor do que estava, vai poder estar muito melhor, mas felizmente nós vivemos do lado de cá do Gibraltar e não do lado de lá. Os do lado de lá estão pior, bastante pior. Portanto, obrigado e parabéns e parabéns. Bem, cabe para mim dizer umas palavrinhas para encerrar este momento feliz e quero agradecer a presença sem seguir um protocolo, estamos cá entre amigos acima de tudo, mas quero agradecer aqui a presença do presidente do núcleo do Algarve da SEDES, Paulo Neves, um amigo desta terra e do Algarve, e muito enlutado para na defesa dos valores humanistas e a valorização da nossa região. Um amigo, e como dizia o Álvaro de Beleza, ninguém tem nada contra o Paulo Neves. Ele é simpático, mas não é simpático. É um bom amigo e defende o Algarve como ninguém. Damos parabéns ao meu amigo Paulo Bernardo por mais este desafio. Um empresário que tenho o privilégio de ter como amigo, mas um defensor também da nossa região, um embaixador do Algarve, tem uma restauração brasileira. Aliás, ele é São Brasileiro, de cá. Nasceu aqui ao lado de uma freguesia que devia de ser de São Brasileiro. Foi de ser São Brasileiro, temos que fazer essa aplicação. E damos parabéns ao Paulo Bernardo também por a sua capacidade de empreendedorismo e
de ajudar também a desenvolver a nossa região. Isso, Paulo, parabéns, desejo as maiores felicidades neste novo desafio. Agradecer a reflexão importante que o professor Luís Serra Coelho nos apresentou aqui. Muito obrigado. Eu conheço bem aquele estudo, sou membro do Conselho Diretivo da Região de Turismo e aquele plano de marketing estratégico foi amplamente debatido e, sem dúvida, que é um documento importante para refletirmos. Mas deixe-me só dar uma nota. Temos ainda uma grande dificuldade, que é a habitação, a falta de habitação para fixar mão de obra. E agora temos aqui uma novidade nova, que é uma ameaça para o turismo, que é a questão das algas invasoras, que é uma dor de cabeça também para a universidade. E na Europa mediterrânea está a ser também um grande problema para os governos. Mas temos, sem dúvida, um turismo de qualidade que se diferencia dos mercados concorrentes, nomeadamente Marrocos, que está agora a afirmar-se, mas a qualidade que o Algarve apresenta, conseguimos, de facto, fazer aqui, fixar aquilo que refere, que é gostarmos na qualidade, diferenciarmos por aí. A sazonalidade, felizmente, também já se vai esbater mais, porque nós temos os melhores campos de golfe da Europa, de facto temos muitos, mas os melhores, temos as melhores praias e temos uma excelente oferta, são oportunidades que, de facto, vamos apostar. Sendo a Universidade do Algarve um parceiro inconfundível para nos ajudar a desenvolver aquilo que são, a potenciar aquilo que são as oportunidades que temos e o que temos positivo na região. Agradecer as palavras e dar os parabéns, caro amigo Álvaro Beleza, e as palavras positivas e o desafio que lança, que adorei ouvir, de facto, esta reflexão que nos trouxe, é uma reflexão muito importante. Nós temos que pensar de forma positiva, aproveitarmos de facto aquilo que existe, focarmos nas oportunidades que temos, ultrapassar os problemas que existem naturalmente, mas temos imensas oportunidades. Eu sou membro do Comitê das Regiões Europeu desde 2013 e, de facto, Portugal é um dos poucos países da União Europeia que não está organizado por regiões e isso traz-nos algumas dificuldades. Dificuldade em termos de uma gestão de maior proximidade, tendo aqui um país que é relativamente pequeno em termos de área, mas que podíamos gerir de forma diferente. Se bem que agora a União Europeia nos trouxe mais alguma dificuldade com o plano estratégico, centralizando um pouco mais as decisões dos fundos comunitários a nível dos governos centrais, mas as regiões têm mais vantagem nesse sentido. E o Algarve é de facto uma terra de oportunidades. Nós somos um país pequenino, dizemos que temos interior, mas este interior tem poucos quilómetros, não é? E o Algarve também tem poucos quilómetros. São Brás é um concelho do centro, do Algarve Central, é o único concelho do Algarve que não tem fronteira com o Alentejo, nem está com os pezinhos dentro d'água. É a rotunda do Algarve. É isso mesmo. A rotunda, gosto dessa. É a rotunda do Algarve. Nós dizemos que é o centro do universo. E um outro aspecto positivo, que eu há pouco também não referi, os aspectos positivos, é que temos o melhor aeroporto do país. O Alberto Monte da Voz, que é membro também, não está cá para tomar posse, fica muito orgulhoso, recebemos agora a distinção do melhor 2024, do melhor aeroporto de Portugal, é o Porto, nos passámos o Porto, que isso também acaba por ser bastante positivo. São Brás é de facto uma terra também de oportunidades e nascemos da República, nascemos porque gerávamos riqueza, porque em 1914 éramos uma freguesia de Faro em que os pescadores não geravam riqueza, o mar não dava riqueza, não havia o turismo e aproveitar as praias, e quem tinha cortiça, que era aqui o interior, é que pagava os impostos e colocava o dinheiro na sede que era em Faro. E graças ao João Rosa Beatriz e outros republicanos, tiveram a ousadia de lutar com aqui o apoio de Machado dos Santos, que estava no governo, e conseguimos, de facto, a 1 de junho de 1914, chegar a conselho, e isso foi importante. Tem sido uma terra de pessoas que sabem investir, sabem trabalhar, gerar riqueza e tem um nível cultural também elevado desde a história, que vou ter a oportunidade de oferecer aqui uma coleção de livros do José Dias Sancho, que foi um escritor fabuloso do início do século passado e que vai adorar ler aquelas crónicas e contos que ele tem, e que foi uma parceria feita com a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de São Brás, em que fizemos o estudo e a edição dos textos inéditos de José Dias Sancho, que é uma obra de facto muito importante para estudar
a história do início do século passado aqui na região. Caras e caros amigos, a economia necessita de dinâmica, necessitamos de ser positivos. Já nos basta a comunicação social nacional também, que não nos trata bem, faz grandes notícias com os pormenores negativos que acontecem aqui na região e desvaloriza aquilo que é tão positivo. Portanto, o negativo que existe é tão nós não somos bons para nós próprios. Temos que valorizar, temos que falar de forma positiva, porque Portugal lamenta-se demasiado e temos que, de facto, focar nisto que é positivo. Por tudo isto e muito mais, eu penso que a SEDES representa aquilo que é importante, os valores humanistas, a liberdade, a igualdade, os valores da democracia e aquilo que faz a nossa história coletiva. Estarmos unidos, desenvolvermos, realizarmos e termos orgulho naquilo que somos e naquilo que temos, enquanto comunidade, enquanto povo. E a SEDES segue esse caminho, sem dúvida. Felicito o Paulo Bernardo pelo programa que aqui apresentou de forma sucinta, mas sem dúvida coloca o dedo naquilo que é o ponto fundamental que podemos refletir para o futuro da nossa região e nesta reflexão tão importante e este desafio tão importante que é criarmos a regionalização e o Algarve precisa, pode ser a região piloto, como sempre temos defendido, muitos têm defendido. E desculpe lá, só dizer, é SEDES que nasceu em Lisboa, ao pé do Marquês de Pombal. Portanto, na Corte faz sentido que seja a SEDES a defender a descentralização do museu. Tem um significado maior também por isso. Vamos nos unir para esse objetivo. Muito obrigado. Esteja no Brasil, Portugal, Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, não esqueça de ficar ligado em nossas redes sociais.